Muito bom dia a todos. Eu há bocadinho já dei bons dias a alguns participantes que, entretanto, foram sendo admitidos. Portanto, nós geramos aqui um compasso de espera de 5 minutos para termos algumas pessoas que vão chegando e vão sendo admitidas neste webinar. Queria agradecer desde já a inscrição e a participação de todas as pessoas que estão aqui connosco. Portanto, o objetivo deste webinar da parte da manhã, porque da parte da tarde vamos ter um outro na área da saúde, é falar um bocadinho sobre a transformação digital que hoje em dia está a acontecer por todo o planeta, na realidade, em todas as organizações. Vamos focar muito aqui o impacto que isto está a ter, sobretudo no nosso país, não é? E nas organizações do terceiro setor. Quem vai estar na apresentação deste webinar será o nosso colega, o Marco Pinto. Alguns de vocês, até por questões até históricas, já tiveram contacto por mais de uma vez com o Marco Pinto. Portanto, o Marco Pinto, só para fazer uma breve introdução, ele é licenciado em Economia pela UEM, pela Universidade de Minho. Entre 2008 e 2015 foi consultor de implementação na F3M e é provavelmente aqui deste período que alguns de vocês o conhecem. Desde 2015 até hoje ele está na coordenação da área da economia social. Portanto, na área de negócio da F3M, inserido na economia social, ele é coordenador. Portanto, ele tem uma vasta experiência em implementação do software, F3M em clientes. Portanto, durante aqueles 7 anos teve em várias implementações em clientes da F3M. Atualmente assegura a coordenação de vários projetos, incluindo o projeto E-Social, que é um software 100% web para o setor social, assim como a coordenação de outro projeto, que é o PIO Infância. É responsável pela gestão de prioridades e levantamento de requisitos a nível do software E3M para a área da economia social, bem como a análise de requisitos legais e fiscais para a implementação no software. Basicamente, tudo aquilo que diga respeito a alterações fiscais e legais passa sempre pelo Marco, e o Marco é que define os timings também com a equipa de desenvolvimento para que a tempo e horas tenhamos estas questões todas preparadas no software para os nossos clientes. Participa várias vezes em design sprints para prototipagem de várias soluções F3M e tem uma grande experiência também na realização de testes de usabilidade em software F3M, porque isto é fundamental depois para quando vai para o terreno as nossas soluções tenham o máximo de eficácia possível. Ora, muito bom dia a todos. Agradeço, antes de mais, a vossa presença neste webinar de hoje. Depois do resumo que o Nuno Ferreira fez do meu trajeto aqui na F3M, vocês já perceberam que é comigo que vão reclamar a seguir para alguma coisa que esteja em falta no software. Agora um bocadinho em tom de brincadeira. Como o Nuno disse, a minha função neste momento é de coordenação na área da economia social. Assim, e numa linha geral, isso o que é que significa? Significa que é a ligação entre o mercado, entre os nossos clientes e a ligação que existe passa por mim para com o nosso departamento de desenvolvimento, no tal levantamento de requisitos, nas tais design sprint, que nós também vamos acabar por abordar um bocadinho agora à medida que formos percorrendo aqui os diapositivos do PPT que eu preparei para vocês. No âmbito da minha função, nós vamos hoje falar de alguns conceitos, de alguns novos desafios, de algumas novas oportunidades que, mesmo antes desta situação da pandemia da Covid-19, abordávamos todos os dias, falávamos todos os dias aqui internamente sobre ela, sobre esses mesmos desafios. Esses mesmos desafios fazem parte do nosso planeamento, da nossa estratégia, do nosso roadmap para os produtos. Portanto, vamos percorrer aqui alguns conceitos, algumas matérias, e depois, como no final da sua intervenção disse, vamos abrir um espaço para um debate, para termos aqui uns minutinhos a conversar sobre estas temáticas. Esta situação da transformação digital no terceiro setor acaba por ter como rastilho a Covid-19, mas era uma situação que já se vinha a verificar cada vez com mais intensidade, mesmo antes de irmos todos para casa e do estado de emergência
das necessidades que daí decorreram de comunicação e de uma forma diferente de aprender e de trabalhar. Um dos conceitos que já se falava bastante era de automatização e desmaterialização de processos. Isto passa muito por aqui três exemplos que eu aqui coloco, que são os exemplos de plataformas de inscrição e registro online. Ultimamente, em 2019, temos tido várias oportunidades de sincronização com o nosso software, com plataformas de inscrição utilizadas pelos nossos clientes da economia social. Isto significa que cada vez mais há essa preocupação em desmaterializar os processos, em serem as famílias, serem os utentes a assumir essa tarefa de uma forma online, fazerem a sua inscrição, a sua candidatura para ingresso na instituição. Outra das situações que está aí à porta, até para a faturação para entidades públicas, é o conceito da fatura eletrónica, da desmaterialização da fatura. Okay? Será obrigatório, embora agora com a Covid-19 tenha sofrido um adiamento, vai existir a obrigatoriedade de faturação eletrónica para com as entidades do setor público, okay? E isso vai envolver uma série de novos desafios, que é a comunicação da fatura com uma outra entidade externa ou uma outra plataforma externa que faz o tratamento da fatura e efetivamente torna aquele documento um documento válido eletronicamente. Outra das situações tem a ver com as formas de pagamento digitais, okay? Os MBWays deste mundo, a necessidade de cada vez mais temos que olhar para a integração de novas formas de pagamento nos softwares, nas plataformas, aquele velho conceito, ainda atual, mas já velho, dos pais, dos utentes se dirigem à secretaria e com o dinheiro, com o numerário, fazerem o pagamento. É uma situação que se vai perder, com o tempo. Cada vez mais se recorre ao débito direto, às referências de multibanco. Esta situação da Covid-19 fez despoltar um grande interesse nas referências multibanco, nessa forma de pagamento, nessa integração que nós temos no nosso software. Okay? Portanto, o caminho da automatização, desmaterialização, que envolve também um menor contacto, menos papel. Um outro conceito que eu queria abordar aqui é que mais tecnologia e o facto de uma instituição do terceiro setor, uma entidade do terceiro setor, fornecer soluções tecnológicas, fornecer serviços tecnológicos, cada vez mais começa a significar uma maior reputação da instituição e um melhor serviço para com os utentes e para com a família. Eu, como pai, por exemplo, tendo a minha filha no jardim da infância, uma das situações que eu valorizo é obter informação de como é que correu o dia, se ela comeu bem, como é que esteve, como é que participou nas atividades, como é que correu, no fundo, como é que correu o dia do meu filho na instituição. E cada vez mais nós, o utilizador, ou nós como pessoas, cada vez mais utilizamos ferramentas tecnológicas, ferramentas informáticas, as aplicações nos smartphones, procuramos obter a informação cada vez mais em tempo real, ou seja, queremos saber no momento que as coisas estão a acontecer. Este, aliás, tem sido um dos conceitos mais pedidos, uma das necessidades mais abordadas pelos nossos clientes nos últimos tempos, que é a necessidade de ter estas soluções de registro em tempo real e comunicar em tempo real com terceiros, com as famílias, com as outras entidades com quem estão envolvidas. Outro conceito é o software em modelo SAS. Okay? Aquilo que o Nuno dizia na apresentação que fez acerca do meu trabalho, falou do E-Social. Nós, na F3M, para este setor, já temos uma solução web,
em modelo SAS. No início, quando foi lançada, nós deparamos com algumas dificuldades, algum receio das entidades da economia social em adquirirem software neste modelo, porque acabam por não ter a base de dados dentro de portas, acabam por ter algum receio de falta de segurança no acesso a dados. No fundo, tem aquele conceito de que eu tenho cá o software, eu tenho cá a minha base de dados e estes dados são meus. Cada vez mais esse receio e esse medo está a ser diluído, ou seja, há cada vez mais abertura para que este seja efetivamente um modelo atual e um modelo do futuro para o software nas entidades do terceiro setor, ok? Até porque tem uma série de vantagens. Nós podemos aceder em qualquer lugar, basta ter uma ligação à internet. Agora, com esta situação da Covid-19, em que foi potenciado o home office, portanto, o teletrabalho, este tipo de ferramentas ganharam um novo impulso, ok? Depois, em termos de investimento no parque informático, não é necessário um servidor, não são necessários grandes recursos, porque a instalação é feita do nosso lado. Qualquer portátil, qualquer PC, até qualquer tablet consegue aceder através de uma ligação à internet, através da utilização do browser, a esse tipo de plataformas, ok? E mesmo a preocupação da segurança, embora se pense muitas vezes que se prefira ter a base de dados do nosso lado e garantirmos nós a segurança, o que é certo é que neste modelo a segurança, na minha opinião, e penso que é consensual, a segurança está bem mais garantida, porque existe um sistema implementado de cópias de segurança e de redundâncias, okay? Os dados estão muito mais protegidos dos ataques informáticos e sabemos que ultimamente temos tido bastante com o vírus, o ransomware, que volta e meia nos tem chegado aqui algumas situações com clientes que acabam por perder dados, porque apesar de terem até uma política de cópias de segurança, porque nós também fomentamos, é diferente do que não conseguem garantir a tal redundância, a mesma proteção que os dados têm enquanto em modelo SAS. Depois, fala-se cada vez mais na usabilidade. O uso de plataformas e softwares são cada vez mais uma nova experiência de utilização. Okay? Este tema é um tema que eu gosto muito de abordar porque tem a ver com uma experiência que eu tenho tido muito recentemente, que é com aquilo que o Nuno teve a oportunidade de falar na minha apresentação, que são as designs sprint, em que nós reunimos com utilizadores, conhecemos os utilizadores, vemos como é que os utilizadores se comportam na utilização das ferramentas, dos protótipos que nós desenvolvemos, ok? Isto para quê? Para que no desenho da solução seja mais aproximada possível daquilo que o mercado quer. E o que é que nós queremos enquanto utilizadores de ferramentas informáticas? Queremos softwares fáceis e rápidos, que sejam agradáveis, que sejam apelativos, que tenham até uma mascote, que em vez de aparecer naqueles formulários que estão que ainda não têm dados, em vez de aparecer aquela grelha em branco, sem dados preenchidos, que apareça lá um boneco que nos solicite a inserção de dados. Okay? Isto torna o software mais moderno, torna então mais agradável e acho que assim conseguimos agarrar o utilizador e mesmo nós como utilizadores desses softwares sentimos muito mais agradados com a utilização das ferramentas. Este é, se calhar, o tema que mais temos falado ultimamente e eu, principalmente, nos diversos clientes desta área com quem tenho a oportunidade de falar todos os dias, que é a necessidade de comunicação. Okay? Nós, com esta situação da Covid-19, assistimos a um boom de uma ferramenta que tinha poucos utilizadores, que foi o Zoom, que de repente
passou para milhões de utilizadores, milhões de utilizações, que foi o Zoom, ok? Isto deu um impulso enorme a ferramentas dessa natureza, como aquela que vocês estão a utilizar agora, Microsoft Teams, okay? Que nós já utilizávamos internamente, mas que os nossos clientes, muitos dos nossos clientes não conheciam e agora passaram a conhecer, até pelas forma como acabamos por agora dar as formações, como agora acabamos por conversar, como acabamos por reunir com eles, ok? Mas, acima de tudo, aquilo que eu notei nos tais contactos com os clientes foi a necessidade de comunicação da instituição com o exterior, ok? Comunicação com a família, comunicação com as entidades. Em várias reuniões, o tema que mais era abordado era: nós queremos comunicar com os pais, queremos comunicar com os familiares dos utentes. Nós temos agora cada vez mais a necessidade de ter uma comunicação em tempo real, de conversar com eles, de ter uma ferramenta de chat, de publicar, em vez de termos aqui o placar em que as pessoas sempre que se dirigem a a instituição têm ali o comunicado e acabam por até não ler o comunicado. Nós queremos de uma forma diferente, mais rápida e uma forma diferente de chegar às famílias, ok? Obviamente que isto envolve a capacitação dos colaboradores, mas isto cada vez mais está garantido, até porque com a utilização das redes sociais, os colaboradores e as pessoas que potencialmente utilizarão as nossas ferramentas e as ferramentas que disponíveis no mercado estão cada vez mais capacitadas para a utilização de novas tecnologias. Toda a gente conhece o que é uma ferramenta de chat. Toda a gente sabe o conceito, o que é um mural, o que são publicações, o que são posts, ok? Este, se calhar, a comunicação é o grande tema do momento no terceiro setor. Depois temos, a nível mais de gestão, temos o chamado Business Intelligence, ok? Isso é uma tendência que tem existido já há uns anos para cá, uma alteração na gestão das instituições, e cada vez mais os gestores dos órgãos de decisão tomam decisões informadas, ok? Cada vez mais procuram a obtenção de indicadores. Os órgãos de direção querem, através de todos os dados que os softwares e as plataformas utilizadas produzem e detêm na base de dados, querem obter dados sobre faturação, sobre custos, sobre tesouraria, ok? Este tem sido uma grande preocupação também, ultimamente, e que nós temos que transpor também para as soluções que desenhamos, que é desenhar soluções que permitam, que tenham cada vez mais indicadores e KPIs, dashboards, e mesmo dar a possibilidade ao utilizador de construir esses mesmos indicadores, ok? Depois temos a interoperabilidade do software e plataformas. Este tem sido um tema aqui recorrente na minha experiência, nas últimas semanas, nos últimos meses, que é, de repente, apareceram várias necessidades de ligações entre diferentes soluções de software, ok? Ligações entre as soluções F3M e ligações com soluções de outras empresas do mercado das tecnologias de informação. É um esforço que vamos ter é um caminho que vamos ter que percorrer nos próximos tempos, que é cada vez mais garantir que soluções, mesmo de entidades produtoras diferentes, se ligam entre si e comunicam, ok? Esse tem sido também um tema muito abordado ultimamente. Para além do que já anteriormente tínhamos a situação da ligação com o Microsoft Office, com as ligações com o Excel, e a partir do Excel construirmos mapas, lermos dados, construirmos aquele mapa que não existe no software, porque o software não tem a capacidade de garantir todos os mapas que os clientes querem, porque falta sempre uma coluna, falta sempre um dado. A ligação com o Office permite
fazer isso mesmo. Muitas vezes com ligações diretas à base de dados permite construir aquele mapa, aquela tabela que nós queremos, ok? Depois o tal conceito da ligação a outros softwares, as primaveras, ou as SAGs, okay? Ligações a outros softwares, as ligações a soluções CRM, para que assim aí controlemos também os contactos que temos com as outras entidades. Okay? Este tem sido claramente, nas últimas semanas, um tema muito abordado nas reuniões que temos tido internamente e com os clientes. Depois temos outro conceito que já se fala bastante de há uns anos para cá, que são a internet das coisas. Okay? Os dispositivos que nós todos usamos. Eu, por exemplo, eu faço atletismo e tenho aqui um relógio que me controla, se eu quiser, que me controla o dia. Sabe quantos passos é que eu dou, o que é que... a pulsação que tenho. Este relógio comunica com uma outra plataforma ou com outro software e eu consigo obter dados, consigo conhecer-me até melhor, ok? Aqui, neste caso da área da economia social, o caminho está no nosso roadmap, ligações automáticas com dispositivos e sensores médicos, por exemplo, logo à tarde até no âmbito do webinar da saúde que irá assistir, até se calhar o meu colega, o Pedro Salgado, que vai estar convosco, poderá abordar até este tema. Eu não conheço exatamente aquilo que ele vai dizer, mas se calhar provavelmente até vai abordar este tema. Agora imaginemos agora mais recentemente, com esta situação da pandemia da Covid-19, o controle de aparelhos de limpeza e higienização, ok? Nós, à distância, controlarmos a que horas essa limpeza vai ser feita, que horas essa higienização vai ser feita, ok? O mesmo controle à distância de brinquedos e ferramentas didáticas, ok? Esses brinquedos são utilizados e ferramentas são utilizadas, inclusive, com crianças e idosos, proporcionarem experiências diferentes, porque esses aparelhos têm efetivamente têm internet, ou seja, conseguem ser controlados e inclusive controlar o ser humano. Depois, o conceito de inteligência artificial e a sua inclusão nas soluções de software. Okay? Aqui, se calhar, o conceito mais comum, que é os bots, aqueles bots de chatbots que nós encontramos em vários sites e que vamos passar a encontrar também no software. E esses bots vão nos auxiliar a fazer as tarefas. Muitas das vezes nós, à primeira vista, não sabemos como executar uma determinada tarefa no software e esse bot guia-nos. Okay? Obviamente que esse bot tem um limite e o limite é tão maior quanto melhor for a sua construção e aqui, nomeadamente, o seu preço. Mas isto será um conceito cada vez mais comum, que é o ser o bot e não o humano do outro lado da linha a ajudar-nos a utilizar e a fazer uma tarefa no software, ok? Obviamente que isto é um percurso que ainda vai demorar alguns anos a percorrer, até porque este tipo de soluções são de difícil implementação. Nós temos que, primeiramente, ensinar o bot. O bot tem que aprender para que depois consiga auxiliar e ensinar o utilizador do software. Okay? Depois, esta inteligência artificial faz muitas outras coisas, que é mapeia e conhece cada vez melhor o utilizador. Okay? Nós, através de algumas ferramentas, conhecemos os percursos do utilizador no software. Desculpa aqui. Os percursos do utilizador no software, que tipo de tarefas executa mais frequentemente, que tipo de dificuldades tem na utilização de uma tarefa. Por exemplo, se num determinado formulário, numa determinada tarefa do programa, denotarmos que o utilizador está com alguma dificuldade ou demora muito tempo, por exemplo, a encontrar um determinado botão, nós
poderemos conseguir obter essas informações do nosso lado e assim conseguimos melhorar e otimizar os processos e as operações e consequentemente vocês conseguem melhorar e otimizar os vossos processos, ok? Depois falámos de um conceito que se denomina Big Data. Esta Big Data é uma área do conhecimento, como eu lhe digo, que estuda como tratar, analisar e obter informações a partir de conjuntos de dados grandes demais para serem utilizados por sistemas tradicionais. E poderão ser recolhidos dados sociais, dados da empresa, dados pessoais, ok? Por exemplo, um exemplo que temos falado agora na situação da Covid-19, a situação do desconfinamento, a Google consegue medir o nível de desconfinamento da população, porque através da utilização da localização do smartphone e dos movimentos que nós fazemos com o smartphone na mão, que levamos connosco, eles conseguem saber qual o nível de desconfinamento da população. Ok? Eu aqui avancei para o anterior. Isto também nos ajuda, este tipo de ferramentas também nos ajuda, poderá ajudar no futuro a construir uma melhor solução de software, porque vamos conhecer melhor os utilizadores, okay? Vamos conhecer melhor as pessoas. Vai um bocadinho ao encontro daquilo que eu falava no diapositivo anterior, da parte da inteligência artificial. Nós, cada vez mais, estamos a utilizar este tipo de conceitos para desenvolver melhores soluções, ok? E essa é uma necessidade que não existia há uns tempos atrás na economia social. Acho que era tudo muito standard, cada vez é menos standard. Cada entidade tem o seu processo, cada entidade tem as suas necessidades. Mesmo as pessoas estão mais despertas para este tipo de situações. Também agora temos novas formas de aprender, ok? Este é um conceito que sofreu um grande impulso com a situação da pandemia. A F3M, no seu relacionamento com os seus clientes, com a situação da pandemia, nós deixamos, principalmente no início, de fazer formações presenciais, fazer as demos presenciais, ok? Nós também, como utilizadores, e os vossos utilizadores, os vossos colaboradores aí nas instituições nossas clientes, cada vez mais querem aprender de uma forma rápida, querem aprender inclusive em casa, querem autonomamente, através de um acesso a um tutorial ou a um vídeo demo, que é um outro investimento que temos feito muito ultimamente, querem saber como é que se faz uma tarefa sem ter que recorrer ao contacto direto com o técnico, ok? Nós notamos que a abertura para estas novas formas de aprender tem sido cada vez maior e agora potenciada nos últimos tempos pela esta situação da pandemia. Cada vez mais temos pedido formas de pagamento mais seguras. Sabemos que as pessoas deixaram de se poder dirigir às instituições. Vocês querem receber o dinheiro sem que tenham que receber necessariamente as pessoas, ok? Daí foram potenciados muito ultimamente as soluções que nós temos para a integração de referências multibanco nos pagamentos, ok? Nomeadamente na gestão de utentes. Aquela situação que eu vos falava no início, das inscrições e candidaturas online, okay? E a sincronização com o nosso software, nomeadamente com a gestão de utentes. Okay? O pai em casa ou o utente em casa faz a sua inscrição online. Vocês querem, através depois de um processo de admissão, que o processo seja automaticamente integrado na nossa base de dados. Okay? Mesmo com as normas todas introduzidas pela DGS de controle de tarefas, de higienização e salubridade, isso tem intensificado a procura por algumas das soluções que nós temos, como, por exemplo, o registro de atividades diárias, em que vocês conseguem planear essas mesmas tarefas,
e controlar a sua execução, ok? Ferramentas de controle e monitorização de utentes, como nós lançámos inclusive também no início, quando isto tudo começou, logo ali no mês de Abril, no início do mês de Abril, o nosso módulo de gestão de surtos, ok? Foi um módulo pequeno, mas que nos deu, que teve grande procura, porque de alguma forma auxiliava no controlo, no registro de alguma informação que poderá ser importante para controlar e monitorizar os utentes. Por exemplo, a situação do controle das visitas, também de acordo com as normas da DGS, em que nós fomos obrigados, e obrigados entre aspas, porque nós decidimos contribuir com essa ajuda para que no software seja possível controlar, através de uma agenda, as pessoas que vão visitar determinado utente e controlar o tempo das visitas e controlar o número de pessoas e quem são essas pessoas que visitaram o utente. As tais ferramentas de aprender e trabalhar à distância, ok? Aqui se potenciam ferramentas como esta que nós estamos a utilizar, o Microsoft Teams, okay? Os Zooms, já há diversos pedidos, diversas situações nos foram pedidas, até no âmbito do PIL Infância, que é uma solução para o processo integrado do utente relativo às crianças, não é? Em contexto de creche e jardim de infância. Foram-nos pedidos se era possível integrar lá uma ferramenta para comunicar com os pais, tal como fazem pelo Zoom, até em imagem, até têm a necessidade agora de fazer reuniões e apresentar as avaliações dos planos individuais e querem reunir à distância com os pais, utilizando ferramentas deste tipo, ok? E depois a maior comunicação com as famílias, cada vez mais, e agora potenciado ainda, em tempo real, nós queremos dar informações à família. A criança acaba de almoçar e nós, através de uma app ou através do uso da plataforma, queremos refazer esse registro que a criança almoçou bem e o pai em casa, no trabalho, onde quer que esteja, através também do seu acesso à app, receber essa informação. Ok? Isso tem sido uma grande preocupação, que já era uma preocupação anterior, mas que agora foi impulsionada. E nós temos essa preocupação e denotamos essa preocupação no mercado, na área, no tal terceiro setor, e temos que transpor essa preocupação para as ferramentas que vamos desenvolver e que vamos disponibilizar no mercado, que é o caso da ferramenta que eu estava a falar, do E-Social e do módulo PIL Infância, que será integrado nesse E-Social. Portanto, nós abordamos aqui e vemos aqui uma série de conceitos que se calhar não são nada de novo para vocês, mas que efetivamente têm constituído um novo impulso e uma nova forma de olharmos para o software. Não olhamos agora para o software enquanto como olhamos para a aplicação através da qual entregamos o IRS e queremos meter alguns dados e que aquilo no fim dê qualquer coisa. Não, nós olhamos agora para... E os vossos utilizadores, os vossos colaboradores olham cada vez mais para o software enquanto soluções diferenciadoras, enquanto soluções que, de certa forma, os auxiliam a prestar até um melhor serviço às pessoas, aos utentes, ok? E não como uma obrigação, como algo que nós temos que fazer porque faz parte. Não, nós queremos utilizar estas ferramentas que a R3M e outras software houses nos fornecem para, efetivamente, prestarmos um melhor serviço, comunicarmos melhor, sermos diferenciadores também nós para com os nossos utentes e para com as famílias dos utentes.